Minha gente, foi sepultado hoje às 10h20 da manhã aqui no cemitério municipal de Ubá o corpo do segundo sargento da PM, Juvenal dos Santos, de 54 anos. Ele foi internado no último dia 6 de agosto no Hospital Militar em Belo Horizonte e desapareceu no dia 9. Foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira. Direto de Belo Horizonte, eu converso com o Major PM Flávio Santiago. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, um prazer falar com vocês. Estou à disposição. Eu acredito que esse momento não é muito alegre, nem muito prazeroso para a Polícia Militar. Eu gostaria que o senhor trouxesse o relato aí da PM, da Assessoria de Comunicação de Belo Horizonte, sobre o fato que ocorreu com o segundo sargento da PM, Juvenal dos Santos, de 54 anos. A informação que a gente tem é que ele foi internado aí no dia 6 de agosto, no dia 9 ele teria desaparecido. Na segunda-feira, uma pessoa por acaso encontrou o corpo dele e, segundo informações, há apenas 2 dias da sua morte, ou seja, teoricamente ele teria morrido no sábado e teria sido encontrado na segunda-feira, Major. Olha, primeiramente, como você muito bem colocou, né, a lamentação pela perda do irmão de farda, a consternação de toda a equipe do hospital da Polícia Militar. Nós falávamos com alguns policiais e funcionários que lá trabalham, né, chateados com o ocorrido, sobretudo pela morte do colega que estava buscando lá uma alternativa, buscando exames, alternativas que pudessem fazer com que problemas pessoais fossem resolvidos, né? O fato se deu, realmente acreditamos nessa fatalidade, acreditamos muito também no fato sui generis, né? Ou seja, dia 6, como muito bem você colocou, ele dá entrada, no dia 9 detecta-se roupas que ele usava como enfermo na cama, ou seja, ele teria saído com as roupas particulares. Do local onde ele saiu até o local onde ele foi encontrado, dista mais ou menos uns 20 metros, mas na verdade você tem alguns metros até a escada, você tem um andar de cima, o que deduz-se que pela saída dele, confundindo-se com as pessoas que deixavam o momento de visitações, ele poderia também ter sido confundido com essas pessoas, né? O que qualquer edificação, eu desafio aí qualquer hospital, não se trata de um encarceramento, né? Inclusive, quando acontece esse tipo de conduta, eu levantei com outras redes hospitalares, realmente avisar a família, realmente registrar a saída, né? Até porque se uma pessoa ela tem mais de 18 anos e ela não deseja permanecer, ela não pode ser compulsoriamente detida ou fazer com que essa permanência se perpetue no hospital. E assim foi feito, né? Acreditamos, o corpo encontrado, a forma com que ele foi encontrado, acreditamos que em algum momento pode ter passado pela cabeça dele em relação ao que ele vivenciara em relação à própria situação de enfermo e de repente resolveu sair e talvez por encontrar alguém passando pelos corredores ele tenha adentrado a essa área de respiro, né? E acreditamos que lá ele possa ter tido um mal súbito, em face até da situação de enfermo, né? Não posso entrar em detalhes, em face de preservar a própria família, preservar a própria imagem, e o próprio Conselho Regional de Medicina ele fala isso, não podemos entrar em detalhes, mas acreditamos nessa morte natural pela situação que o corpo foi encontrado. Era um local, como eu falei, um local de respiro, o corpo encontrado não apresentava nenhum odor, e aí algumas elucubrações que nós tivemos com alguns especialistas, até pela questão do ambiente ali seco, favorecendo que houvesse uma certa manutenção do corpo, né? Acredito nessa fatalidade, a Polícia Militar lamenta muito a perda desse colega, né? Há uma consternação nossa, foi instaurado um inquérito policial militar para verificar essa questão dentro do hospital, mas volto a dizer que se nós percorrermos hospitais públicos ou privados, nós não temos enfermeiros na porta das enfermarias, dos quartos, e infelizmente acreditamos muito nessa fatalidade. Alguma coisa o motivou a sair dali, a psique dele possivelmente pediu essa aeração e talvez ele tenha visto alguém, isso ainda no campo das especulações, ele entra nessa área e infelizmente
possivelmente por um mal súbito venha a óbito, né? Infelizmente perdemos um colega, que Deus o tenha, mas a Polícia Militar é uma instituição transparente e sempre comunga de todas as informações para que a nossa sociedade, para que a imprensa, para que as pessoas possam ter compartilhamento dessas informações, né? Infelizmente, uma fatalidade. Por telefone, eu estou conversando direto de Belo Horizonte com a Assessoria de Comunicação Organizacional da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e comigo na linha está o Major PM Flávio Santiago. Major, tem aí um sistema de câmera de monitoramento que possa identificar, que possa trazer mais informações acerca do desaparecimento do sargento Juvenal dos Santos? Porque eu entrevistava aqui a esposa dele uns 2 ou 3 dias depois do desaparecimento e ela dizia que foi informada que ele teria sumido no dia 9 pela manhã, mas as últimas informações falam que ele sumiu, na verdade, à noite. Uma outra questão, aquele orifício por onde passa o soro também estaria ainda junto ao corpo dele. Quer dizer, uma série de situações que parece que para quem sumiu há 10, 12 dias não é uma situação muito comum. Eu gostaria que o senhor discorresse sobre esse assunto. Ok. Em relação à questão da vigilância, como foi falado, né, é importante que a nossa sociedade reflita, né, nós não podemos transformar a situação, volto a falar, é uma fatalidade, a perda de um ente querido, a perda de um colega de farda, um irmão de farda, mas no campo da fatalidade. Desafio a qualquer pessoa a frequentar hospitais, não é um presídio, não há um regime de encarceramento. No momento em que há necessidade de uma vigilância maior, essa vigilância ela é colocada em face de alguns pacientes que por algum motivo precisam, mas tão logo vencidas algumas etapas que o próprio enfermo apresenta, não havendo esse histórico, não há necessidade de ficar uma pessoa. Nenhum hospital tem um enfermeiro 24 horas de frente a um quarto, de frente a uma enfermaria, né? Volto a falar, é uma situação atípica que foge completamente a essa normalidade. É claro que existe uma perícia em andamento, a Polícia Militar mesmo requisitou para verificar essa situação, mas o cenário nos demonstra um estado de possível morte natural. Ele não tinha nenhuma ferramenta, nenhum artifício, nada ali que pudesse promover esse suicídio, pelo menos aparente, ou se nós caminhássemos pela tese de um suicídio. Até por isso que acreditamos, pela forma com que o corpo foi encontrado, na morte natural. Evidentemente que nenhuma circunstância ela pode ser descartada. Esse é o cenário que nós visualizamos. O que, volto a falar, é no campo da fatalidade. Alguma coisa nas especulações que nós fizemos, e eu conversei com vários da equipe, tanto médica quanto a equipe de profissionais que trabalham no hospital, a linha de raciocínio que nós temos é que de alguma forma ele resolveu sair ou para arejar ou para alguma coisa e que de repente pode ter visto alguém e resolvido entrar nesse local, só que talvez por um mal súbito tenha vindo a óbito, mas isso com certeza a perícia é quem vai determinar. Nós acreditamos nisso. Foram feitas todas as possibilidades do hospital, que tem um respaldo muito grande, tem tratado a nossa família policial militar com muita dignidade. Volto a falar da consternação de todos pela morte, pelo encontro do corpo lá também, mas é importante nós frisarmos que as edificações, toda edificação ela tem seus campos de respiro, ela tem portas, ela tem, infelizmente, nós tivemos essa situação, mas acredito que na atipicidade e também em relação à fatalidade do ocorrido, acreditamos ter se tratado de uma morte natural. Alguma coisa o fez sair da sala, talvez num momento ali de reflexão, e a psique humana não é algo tão simples de entender, não temos tantas respostas, né? Ele não está aqui para falar conosco, mas foram tomadas todas as medidas possíveis para garantir que ele pudesse ter um tratamento digno, para que ele pudesse ser tratado, e infelizmente houve uma opção dele, voluntária, de sair do quarto, em um momento inclusive sem a notificação de ninguém. E o que levou ele a buscar esse espaço lá é algo que também vem sendo investigado. Acreditamos, volto a falar e a frisar,
numa morte natural e na fatalidade. Major PM Flávio Santiago, mais uma colocação para o senhor. Ele sumiu do hospital no dia 9, ele foi encontrado no dia 20 e, teoricamente, há 2 dias, ou seja, no sábado que ele havia realmente vindo a óbito. Ele morreu de fome, ele morreu de sede. Em quais condições que o senhor acredita ou que o senhor tem alguma informação que ele teria morrido? Volto a falar, nós acreditamos no mal súbito. É um espaço que ele teria condições, inclusive, de sair. Então acreditamos nesse cluster de incidentes numa fatalidade, ou seja, ele deve ter entrado lá por uma questão que eu volto a falar. Não dá para compreender a psique humana. É claro que as pessoas que estão vivendo os seus dramas no sentido de enfermidades, não é fácil, né? Inclusive o próprio hospital trabalha isso com um vasto campo psicológico, inclusive, de psicólogos para tratar essas questões também. Mas em algum momento ele resolveu sair, em algum momento ele buscou, talvez por ter visto alguém no corredor, como ele vai para o andar de cima, ele falou, deixa de repente uma possibilidade de se esconder ali e o que nós especulamos é de um mal súbito, né? Acreditamos nesse mal súbito, e claro, volto a falar da investigação que pode determinar outros caminhos. O corpo não apresentava sinais de violência, aparentemente nada nos dizia, né, que ele poderia ter promovido alguma asfixia a si próprio. Ele não tinha nenhuma camisa, nenhum lençol, alguma coisa que pudesse ter feito isso. Então, volto a frisar e bater no campo da fatalidade e da morte natural. O motivo que o levou à morte, a perícia, que já foi requisitada pela Polícia Militar, da Polícia Investigatória, está em andamento. A Polícia Militar tomou todas as providências para não só buscar mais esclarecimentos, como também no sentido de dar todo o apoio integralmente à família que foram recebidos pelo comandante do HPM. Tão logo houve a saída dele, ou a detecção do sumiço dele do quarto, e imediatamente foi tentado o contato, mas no dia seguinte contato com a esposa, e o comandante mesmo recebeu os irmãos lá. Volto a falar, estamos consternados pela situação, existe uma apuração em andamento, mas acreditamos na fatalidade, na infelicidade, por questões ligadas ao próprio colega que buscou esse caminho, talvez pelas reflexões que ele tenha feito em face da enfermidade. Não dá para a gente atestar e ampliar isso, né? Mas estimamos muito a família, e ao colega é uma perda para nós incomensurável. Major, a partir dessa data, em mais quantos dias que o senhor acredita numa nota oficial da polícia e do hospital HPM em BH? Na verdade, aguardar agora a perícia. É a única coisa que falta. Para nós, a nota oficial é da fatalidade do encontro de uma pessoa que sai do quarto. Volto a falar, existe um intervalo entre 18 e 60 anos, onde não há o acompanhamento de pessoas da família, né? Isso aí é uma questão até legal. E mesmo assim, o próprio irmão confirmou, em face de algumas circunstâncias, até foram convidados a lá estar. Mas, volto a falar, acreditamos na fatalidade. Tão logo tenhamos as informações da perícia que está sendo feita pela Polícia Investigatória, ampliaremos as informações para a nossa sociedade, até porque a Polícia Militar sempre tratou e sempre tratará suas questões com muita transparência. Major Flávio Santiago, muito obrigado pela sua gentileza e nos colocamos à disposição mais uma vez da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para este ou para outros esclarecimentos. Muito obrigado e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos de Ubá, um prazer falar com vocês. Estamos à disposição aqui em Belo Horizonte. Forte abraço.